E aí, pessoal, 5 perguntas. A temporada está terminando e o Grêmio tem 5 perguntas para responder. Perguntas importantes e que precisam logo de uma solução. Nós vamos citar uma a uma aqui, porque esse é o sentimento que todo gremista tem. O que será feito? Nós vamos perguntar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Atenção, atenção, o Mercadão da Informática e as lojas físicas que estão abertas neste sábado. Mega Store da Dom Pedro II 919, lá na Avenida Grécia 1138, no Bourbon Country. Não deixe de ir até às 22 horas e também na Otto Niemeyer. Você quer comprar o seu computador gamer? Você quer comprar o seu computador pronta entrega, botar no braço e já sair? Você tem no Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil. E claro, se você quiser também, entre no site, porque a Black Friday tá valendo muito. Mercadão da Informática. Gente, vamos discutir aqui. Hoje pela manhã, eu tava pensando que tipo de vídeo fazer num pré-jogo que tem mais cara de homenagem do que qualquer outra coisa para Pedro Jeromel, e ela precisa ser feita, a gente sabe disso. Só que a vida segue e o Grêmio precisa encarar essa vida segue com essa seriedade. Eu separei aqui 5 perguntas que todo gremista quer saber e que precisa de resposta já. Algumas não são simples, mas que precisa já de resposta. A primeira: com ou sem Renato? O que o Grêmio vai escolher a partir de agora? O Grêmio vai escolher o status que de alguma maneira dominou o clube nos últimos 15 anos? É essa a escolha do Grêmio? E eu falo aqui Grêmio, não apenas a diretoria, porque o Renato foi contratado pelo Paulo Odoni, foi contratado pelo Fábio Koff, foi contratado pelo Romildo Bolzan, foi contratado pelo presidente Alberto Guerra. As últimas 4 gestões do Grêmio, em matéria de nomes, contrataram o Renato. A gente precisa parar de eles, a minha gestão, a tua gestão. Não, o Grêmio. Eu estou citando aqui os 4 presidentes. O Odoni contratou o Renato em 2011. Não, é melhor ainda. O Duda Kreff, 2010. Aí depois o Odoni renova em 2011. Aí depois o Fábio Koff contrata em 2013. Aí o Romildo, todo o período dele praticamente, Renato. E depois o Alberto Guerra em todo o período. Os últimos 5 presidentes do Grêmio estiveram com o Renato. É este o caminho? É este o caminho? O Grêmio precisa decidir. Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta: quantos reforços o Grêmio precisa? O Grêmio precisa responder isso urgentemente. O Grêmio precisa de um diagnóstico para dizer o seguinte: vem cá, quantos? Goleiros, quantos? Laterais direitos, nós vamos insistir com o João Pedro e mais o Igor Serrotti? Vamos tentar isso? Vamos buscar mais? Zagueiros, quantos? 3, 4, 5? Laterais esquerdos, claramente, 2, 3. Volantes, o Grêmio não tem nenhum cabeça de área. Só aí a gente já tem 8 jogadores. 8 jogadores. É curioso, a gente nem chegou na frente. Então, essa é uma segunda pergunta que precisa de resposta urgente. A outra: como vai ser a relação com a Arena? Terceira pergunta: como ou o que vai acontecer entre Grêmio e Arena? Essa relação entre Grêmio e Arena tem prejudicado todo o ambiente do Grêmio nos últimos 12 anos. 12 anos. Olha só, a gente está com um conflito dos renatistas e não renatistas e também da Arena. É um clube que tem conflito. A Arena é um conflito. É mais comercial, é mais difícil de resolver, claro, mas é um conflito. Claro, conflito. Nós temos que resolver. Onde nós vamos? Aonde nós vamos? Nós vamos lutar de forma quase que diária com isso? Nesse jogo, por exemplo, não tem promoção. Nos outros 2
nós tivemos, esse não. Por quê? Porque a relação é difícil. Aí no jogo, que tu pode de alguma forma contemplar um pouco mais de leveza, não tem promoção. Aí quando precisava do torcedor, tinha promoção. Isso mostra atrito, dificuldade no relacionamento. E o Grêmio precisa solucionar. O que vai acontecer na relação Grêmio-Arena? É uma resposta fundamental para a saúde do Grêmio. Outra, como vamos conter o avanço da dívida? Como vamos conter o avanço da dívida do Grêmio? Essa semana eu falei dos 5 milhões mensais e eu recebi um contraponto. As duas colunas estão em GZH. Do mesmo jeito, aqui uma brincadeira. Todo mundo diz que a notícia pior, ela dá mais repercussão. Aí eu fiz a coluna e coloquei lá a dívida do Grêmio. Que o Grêmio tem 5 milhões de dívida todo mês, nova dívida todo mês. O Grêmio aumenta a sua dívida em 5 milhões. Aí, todo mundo fez um monte de coisa no Twitter, eu recebi uns prints aí, umas pessoas, um monte de coisa. Aí eu fiz exatamente, no mesmo espaço, do mesmo jeito, o contraponto do Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio. Todos os pontos, todo o texto dele, tudo certinho. O que aconteceu? Ninguém fez repercussão. As pessoas que criticam a crítica não têm a mínima humildade de dizer o seguinte, ó, tá aqui o contraponto, tá dado o espaço exatamente do mesmo jeito. Tudo foi igual. Na verdade foi mais ainda, porque o contraponto do Magriço eu ainda fiz vídeo. A dívida eu nem vídeo fiz. Então, sabe, tu vê, as pessoas gostam de criticar mesmo, né? Não tem nem, ó, tá aqui o contraponto, tá aqui o negócio, viu o que eu falei? Não, isso aí, pra quê? Pra quê? Esses caras de movimento político que vivem lá, os ditos aspones ficam falando, querendo espaço. Olha, é dose, cara, é dose. Eu vivi isso aí muitos anos, é ruim isso. Quinta pergunta, porque o avanço da dívida, que é a quarta pergunta, é algo fundamental para a saúde financeira do Grêmio. O Grêmio precisa diminuir as suas despesas, obrigatoriamente. O Grêmio gasta mais do que ganha, e isso no final da história vai explodir. E a quinta pergunta, vai a SAF ou não? Vai abrir para o mercado para novos investidores ou não? É uma pergunta que o Grêmio tem que responder. O mercado está tomado por novos investimentos e o Grêmio precisa saber como gerir. Vai esperar quebrar para saber? Essa é uma pergunta que nós temos que também responder. Eu sei que ela é dura, mas nós temos que responder. Minha ideia é de que isso tem vida curta, mas é só a minha ideia. O que eu acredito é que o Grêmio tem que conversar, falar sobre isso, falar sobre a SAF e decidir. E aí, vai para esse lado ou não? Esse ano vai ter que fazer isso, tá? Essas 5 perguntas terão que ser respondidas muito brevemente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.